há certas leituras que a gente faz e mexe com a gente, irmão. Tem certas leituras que a gente faz e elas vão mexendo com a gente, com o nosso interior. Eu sei que talvez, em partes, a gente não procura muito ler sobre os pais na fé, ou seja, sobre os mártires, aqueles homens que morreram por esta causa. Eu sei que talvez a gente não deseja procurar livros assim, porque hoje também, acredito que a gente nem é incentivado a ler livros daqueles homens que pagaram o preço até o Evangelho chegar até nós. Por isso que a gente tem uma desvalorização dos pais da fé, ou seja, dos mártires. E quando a gente lê sobre isso, a gente acaba esquecendo o que é um mártir, o que é um homem que realmente pagou um preço com a sua própria vida para que o Evangelho chegasse até nós. Então a gente não procura ler muito sobre isso. E uma coisa que eu vivi foi uma experiência assim, na minha jornada, ou seja, no início da caminhada de fé, foi ler sobre aqueles homens que realmente pagaram o preço. Sobre aqueles homens que realmente começaram a implantar a igreja, sobre aqueles que foram perseguidos, foram torturados. E um livro que eu li que me chamou muito a atenção, até se você quiser, não sei se vai ser cabeceira, esse livro vai estar de cabeceira lá, se você vai ler esse livro também, porque talvez você não vai se interessar por esses assuntos. E eu não te culpo por você não se interessar por esse assunto, porque vai só gerar em você um lugar de que nós realmente nem sabemos o que é sofrer. Quando eu falo muito de sofrimento, que para nós o nosso sofrimento chega a ser vergonha perto do que realmente é um sofrimento, você vai se deparar com aqueles homens que pagaram o verdadeiro preço, você vai dizer, não, aquilo ali é sofrer. Meu sofrimento chega a ser piada perto de um sofrimento daqueles homens que pagaram o preço. Então talvez não vai ser um livro procurado, talvez você não vai nem ter interesse de ler esse livro. Mas o nome do livro, eu não estou lembrando o nome certinho do autor aqui, mas é Torturados por Cristo. Ó, não é um livro que hoje, na atualidade, alguém vai procurar para ler. Quem é que quer ler um livro sobre torturados por Cristo? Não interessa, não é assunto que interessa, porque não fala no nosso hoje. Mas fala sobre um homem, e ali ele relata em outros títulos dele, Torturados por Cristo. E ele conta do que ele viveu na prisão, por amor a Jesus. Ele ficou 14 anos, se não me falha a memória. Me veio alguns reflexos, quando eu estava montando essa mensagem, me veio alguns reflexos daquilo que eu li. Mexeu comigo, irmão. E ele ficou 14 anos preso, e ele, no livro, ele está relatando o testemunho daquilo que ele passou. E eu estava perguntando esses dias para Deus, por que talvez esse não seja um assunto central daquilo que queremos, porque na verdade não é o que desejamos. Ou seja, a gente vai sempre procura daquilo que realmente faz a gente crescer ou desenvolver. Mas não procuramos aquilo que realmente foi pago para que esse evangelho chegasse a nós. Ou seja, a gente não está interessado nos pais da fé. Ou seja, será que alguém não derramou sangue para que esse evangelho chegasse até nós? Então quando a gente lembra de sangue, a gente só lembra desse momento que é Jesus. Jesus morreu, é isso aí. Mas teve homens que também entenderam o que era isso. Então, Torturados por Cristo é o livro. Se você puder conseguir baixar ou comprar, compre e lê. Porque assim, quando eu falo do sofrimento, eu estava tentando construir uma coisa para dizer para você. Quando eu falo isso, eu falo porque eu estava naquela escritura, eu estava tentando entender aquilo ali, eu estava dizendo, meu Deus, cara, a gente fala de sofrimento como se fosse algo tão... como se fosse algo atormentador, ou seja, o nosso sofrimento ele é uma coisa que nos assombra, mas não se compara perto daquilo que esses homens viveram. E eu sei que talvez não seja assunto de muitas igrejas, eu não estou aqui colocando todas as igrejas no mesmo lugar, mas existem igrejas que não falam mais sobre isso, sobre o que é pagar um preço por amor a Jesus. Porque talvez, em parte, eu já falei sobre isso, é a preocupação de que você volte no próximo domingo a ocupar essa mesma cadeira, escutar um assunto que confronta a tua carne, amém? E gera crise dentro de você. Então, quando eu estava montando a mensagem, eu estava lembrando disso, e ele conta sobre o que ele passou lá. É muito interessante, irmão. E veio parte do livro, eu não sei, não vou te falar tudo assim, mas eu quero construir alguma coisa com você sobre isso. Os nossos sofrimentos, na verdade, eles são piadas perto de um sofrimento. Nós sofremos por não ser reconhecido. A gente sofre por não ser compreendido.
a gente sofre porque feriram o nosso ego, o nosso orgulho, nós geramos lágrimas, muitas vezes, de uma alma mal administrada, de uma emoção não compreendida. Então eu sempre tenho falado isso, eu falei, construí isso com o Tony, e disse, cara, nosso sofrimento é piada perto do que esses homens realmente sofreram. Então a gente nem sabe ainda, a gente está vivendo aqui, talvez parte, eu não estou desconsiderando a sua dor, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que teve dores maiores, que talvez a nossa dor, se a gente for pesar ela, não é nada. Não é nada, irmão. De quem realmente pagou o preço. Ele contando que quando ele estava preso lá, porque eles estavam pregando a palavra, eles foram presos e torturados, eles gostavam de torturar. E aqueles homens, por torturar eles ficavam alegres. Ele via sorriso no rosto daqueles homens quando eles batiam neles. Só que eles batiam porque eles não queriam que eles falassem de Jesus dentro da prisão, porque embora eles estavam ali presos por amor a Cristo e por pregar o Evangelho, também tinha homens ali que estavam presos por outras coisas, por outras causas, e eles queriam pregar para aqueles cativos que estavam ali o amor de Cristo. E quando aqueles homens sabiam, os guardas sabiam, batiam neles. Só que eles ficavam alegres por pregar a palavra. E então eles fizeram um acordo com os soldados. Eles falavam assim, já que vocês se alegram em bater em nós nos alegramos de falar de Jesus, então nós vamos continuar falando de Jesus, e vocês vão continuar batendo em nós, e nós todos vamos ficar alegres. E ele fala de uma tortura que, para silenciar eles pegavam colheres de sal e enfiavam na goela deles, na garganta, e deixavam eles sem água. Irmãos, só aí eu parei e comecei a pensar, cara, a gente come uma coisinha salgada, assim, um pouquinho de sal a mais, a gente já fica bem louco tomando água. Agora imagina uma colher de sal na garganta, para tentar silenciar quando você está falando da beleza e do amor de Jesus. Eles deixavam eles sem água e batiam neles. Ele conta que eles viviam momentos de alegria. Aí a gente vai dizer assim, pastor, como é que na tortura eles estavam vivendo um momento de alegria? E tem uma coisa que ele diz assim, que ele encontrava mais prazer, mais alegria no sofrimento do que no prazer. Eles se alegravam porque estavam sendo maltratados por amor a Jesus. E chegava um momento que silenciava toda a prisão. E à noite eles oravam. Ele disse que os prisioneiros estavam com correntes nas pernas de 50 quilos, assim, segurando, e eles estavam de joelho, chorando e clamando por aqueles que o torturavam, pedindo pela salvação dos seus próprios torturadores. Orai por aquele que te espanca o dia todo, nas madrugadas da noite, para que Deus entrasse e gerasse salvação no coração deles. E eu posso construir um ambiente aqui que a gente vai romantizando, mas isso aqui não vai ser nada se nós não respondermos na segunda de uma forma diferente. Porque eu não quero que depois que você passe por essas portas, você esqueça exatamente o que foi falado aqui. Para realmente dar valor a cada palavra e vírgula dessas escrituras. E havia momentos que eles se alegravam. E aí a gente disse, mas como se alegrar no sofrimento? Onde eu disse que ele disse que encontrava mais alegria no sofrimento do que no prazer. Eles dançavam dentro de celas, louvando a Deus. Por quê? Porque havia uma causa a qual eles estavam morrendo. A de Cristo. E eu não quero mexer no teu emocional, mas aonde será que as coisas se perderam? Aonde será que nós estamos, amém, se deixando levar para aquilo que realmente faz sentido? Ou seja, o cristianismo não é a não religião, ele inverte todos os nossos instintos religiosos. A vida cristã não é centrada no conforto, mas no sacrifício, no sofrimento redentor e no amor de entrega.
O cristianismo, querido, está centrado neste amor de Cristo, na compaixão. E aonde será que a gente está? Onde estamos se perdendo nessa caminhada? Aonde será que se deixamos levar? Eu falei hoje à tarde aqui, eu disse para alguns, eu disse, cara, parece que a gente fala de Jesus, parece que quando a gente fala Jesus é como a gente estivesse lendo um rótulo de alguma coisa que a gente comprou. Ele é comum, Jesus. Sabe, como se pegasse alguma coisa no mercado e lesse aquele rótulo, é assim que você fala de Jesus. Está tão na área comum da nossa vida que não gera nenhum tipo de temor em nós. Estamos fazendo que os nossos cultos, ou seja, nossos encontros religiosos sejam comum. Firmados muitas vezes em estratégia de querer se dar bem, mas não de querer mortificar a carne. De matar o próprio eu. De buscar uma mudança. De tentar ser melhor do que foi hoje. E não estamos à procura, e eu coloquei isso é uma verdade, e a Bíblia diz que naquele tempo a gente ia procurar mestres, ou seja, procurar coisas que realmente vai amortizando, ou seja, vai facilitar o meu entendimento, mas não vai me causar nenhum tipo de confronto para mudança real. E nós estamos em busca de um conforto, de harmonizar o que entendemos, para não ter uma postura de renúncia, de entrega. Aonde será que nós nos perdemos nessa jornada? Onde nós chorávamos porque não conseguimos mudar, hoje choramos porque Ele não responde. Nós chorávamos porque nós não conseguimos largar um pecado de estimação, ou seja, não largávamos a ira, não largamos o orgulho, hoje a gente chora porque Ele não nos dá o que queremos. Aonde será que nós nos perdemos? O nosso desespero é por coisas futuras, e não estou desconsiderando, mas damos tanta força para coisas futuras e esquecemos de nos preparar para reinar com Ele eternamente. Mas a mudança, ela é sempre proporcional ao conhecimento da pessoa. A mudança, ela é sempre proporcional ao conhecimento da pessoa. Uma coisa que eu aprendi, queridos, é que se o nosso coração não estiver totalmente voltado para Ele, nós vamos sempre procurar alguma coisa para colocar no nosso coração, para preencher um vazio de uma existência que temos. Como eu disse, a alma ela está sempre insaciável e ela precisa ser nutrida de alguma coisa. Esses homens, eles encontraram um sentido na vida. Ou seja, agora é lucro morrer, Paulo diz, agora é lucro, cara, morrer é lucro. Agora que eu vi. Eu aprendi o segredo da vida, eu gosto muito disso. Ele diz, quer botar sentido na vida? Encontra Cristo, porque Cristo, amém, te revela a sua verdadeira vida. Ou seja, Ele dá sabor à tua vida. Porque a nossa vida sem Cristo é uma vida que sempre a gente precisa correr, e isso não é errado na totalidade, precisa correr e a gente está correndo para uma alma ser satisfeita. A alma é satisfeita, logo desperta nela uma sede, um anseio por outras coisas, e a gente vai de cisterna em cisterna procurando coisas, e esquecemos de buscar Deus, ou seja, de entender que existe uma fonte que sustenta o nosso propósito, que realmente vai nos matar a sede, e a gente não vai ter sede outra vez. Então a vida cristã, ela não é centrada no conforto, mas no sacrifício, no sofrimento redentor e no amor que se entrega. Cara, vida cristã é uma vida de guerra. Não tem jeito. Vida cristã é uma vida de guerra. É uma vida que você está lutando diariamente para continuar sendo uma pessoa justa, reta, íntegra, para continuar tendo caráter. É uma vida onde você está renunciando sempre às suas vontades para que Ele estabeleça o seu querer dentro de você.
E como eu disse antes, é uma verdade, isso aqui eu quero falar para você, não devemos ver o mundo através dos olhos do sofrimento, porque sempre quando a gente tem esse tipo de repertório, vou usar essa palavra, o tipo de palavra de sofrimento, o pastor está dizendo que é uma vida de sofrimento, não é isso, não devemos ver o mundo através dos olhos do sofrimento, mas sim através dos olhos do nosso Salvador. E aí vem o texto: nossos sofrimentos são leves e momentâneos e não se compara com aquilo que está reservado, ou seja, nós não estamos interessados com o que está reservado em Cristo, nós estamos interessados com aquilo que Ele está reservando para nós em nossas estações do dia. Uma pergunta retórica que eu quero fazer para você, eu quero que você silencie seu coração, mas pergunte a você mesmo: se agora, nesse momento, Deus isentasse, ou seja, Deus não falasse mais, não respondesse, não te desse mais resposta, não te desse mais nada, hoje, Deus silenciou, pronto, acabou contigo, fica aqui. Daqui agora eu quero que só você venha trabalhar na tua salvação, ou seja, venha buscar mudar, para que você seja ponte, para que você seja exemplo para os outros. Não vou fazer mais nada na tua vida. Você continuaria com Cristo se Ele não te surpreendesse mais com nenhum presente terrestre ou da terra? De boa, irmão. O amor de Cristo seria o suficiente para você não arredar mais o pé da presença dEle? Não, vamos ser sinceros. Honestamente, nós perdemos a cabeça se Ele parar tudo agora e simplesmente me pedir para que eu seja uma testemunha dEle. Nós enlouquecemos por causa dessa falsa cultura, essa falsa religião de que, olha, vamos promover aqui, que aqui vai dar o resultado. Nós estamos em busca do resultado, mas não, na sua totalidade não está errada, mas, cara, depois do resultado, o que vem? Mais resultados, tá, e o que vem? Mais resultados, tá, e o que vem? Tá, e aí? É vida de resultados? Esse é o sentido da vida? Eles não tinham direito de mais nada. Ou seja, eles se alegravam porque eles morriam por amor a Jesus. Cara, ninguém, imagina, irmão. A perseguição era grande, amém? A tortura, eles batiam, e quando eles apanhavam, eram maltratados, apedrejados. Paulo foi largado quase como morto, na verdade, e voltaram para dentro de um lugar, ou voltavam para dentro de um lugar, de um território, novamente, sabendo que lá ameaças estavam sobre ele. Coisas boas não viriam sobre ele, mas ele sabia que existia uma causa maior do que a causa dele. Ou seja, ele estava dando valor à própria vida. Eu não sei que tipo de peso tem essa palavra. Uma coisa que eu entendo, eu coloquei isso, é verdade. Você suporta a dor involuntariamente. Ninguém quer sofrer, mas ninguém escolhe sofrer. Você suporta a dor involuntariamente. Ele a suportou voluntariamente por você. Voluntariamente. Vamos em Isaías 53. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? A pergunta primeira é: quem creu em nossa mensagem? A tarefa não é, escute aqui, a tarefa não é ver o que ninguém viu, mas é pensar o que ninguém pensou. Da mesma coisa que todo mundo está vendo. Vou repetir. A tarefa não é tanto ver o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou
sobre aquilo que todo mundo está vendo. Isaías 53, para uns, é poético. Isaías 53, para uns ou para outro, amém, tem totalmente significados diferentes. Nós vamos olhar a mesma coisa, vamos ver a mesma coisa, mas vamos pensar diferente sobre a mesma coisa. Para mim, Jesus é tudo. Para você, que ainda talvez não tenha uma intimidade, ou seja, que está recém dando os primeiros passos, ou já dá os passos, mas não gosta dessa mensagem, ela soa de forma diferente. E Deus trouxe algo muito, muito forte no meu coração esses dias. E é umas perguntas que eu quero fazer para você. Qual é a distância que você está nesse livro? Qual é a distância que o teu coração está nesse livro? E muitas vezes faz sentido o tipo de resposta que estamos dando, sabe por quê? Porque estamos com os olhos sobre esse livro, mas o coração longe dele. Porque ele se tornou comum à nossa partilheira, ou aberto em nossas pernas. Qual é a distância que estamos dele? Porque podemos estar perto, amém? Com os nossos olhos, mas o nosso coração distante, ou seja, não estamos envolvidos, nem comprometidos, nem se responsabilizando com aquilo que estamos lendo. Simplesmente estamos cumprindo uma tarefa de devocional. Ele não pode ser um devocional comum para você. Porque todas as vezes que você abre a Bíblia, duas coisas acontecem. Ela lê você e você lê ela. E se isso não acontecer, fique lá, até que ela leia você. E às vezes nós estamos com os nossos olhos ali, mas o nosso coração está distante daquilo ali. Ou seja, vamos lendo e não gera nada em nosso coração. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos estima, ou seja, não tinha interesse nele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigado por Deus, atingido, afligido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões e foi esmagado pelas nossas iniquidades. Quando a gente lê, se torna o quê? Comum para nós. Sabe por quê? Porque estamos fazendo uma leitura sem se envolver com aquilo que estamos lendo. Ou seja, quantas vezes pegamos a nossa própria Bíblia e lemos com os olhos, mas o coração distante dela? E talvez as mudanças não estão acontecendo porque estamos fazendo isso. Estamos num repertório religioso para cumprir tarefas que nós mesmos colocamos em nossa agenda. Eu nunca vou me esquecer quando as primeiras idas lá em Porto Xavier, lá quando eu estava viajando lá, a gente foi em muitas casas. Eu cheguei na casa de um homem que ele não enxergava mais, por causa da diabetes, e ele saiu do quarto com a Bíblia dele, ele não enxergava. E ele disse assim, eu nunca vou me esquecer daquilo. E ele veio e ele disse, aquela Bíblia arrebentada, sabe aquela Bíblia arrebentada? Desse tamanho assim. Ele disse assim, aqui é a minha Bíblia, eu não posso mais ler. Irmão, arrebenta com raiva. Porque se eu pudesse ver de novo, eu queria ler ela mais uma vez. Isso mexe com a gente, porque a gente lê e talvez a valorização que vamos dar é só que se o sapato apertar, ou seja, se o mal chegar. Parece que em parte uma leitura que eu fiz, mas assim, isso aqui é superficial, tá, que eu fiz. Uma leitura que eu fiz, parece que se Deus não te colocar no aperto do sofrimento, você não tem intensidade com ele. Parece que a tua intensidade só vem se a dor te pegar.
se a doença te abraçar, se uma dificuldade te assombrar, e daí parece que você é intenso com ele. Aí você faz de tudo para sair daquele lugar. E não deveria ser assim. Não, os nossos sofrimentos não deveriam nos empurrar para Deus, mas sim o amor, amém, por ele ter feito aquilo que ele fez. Ou seja, ele foi esmagado por nossas transgressões. Irmãos, a gente está, eu falei agora, eu falei para a Déia, a gente está andando por uma gentileza, cara. É uma gentileza sem fim. Existe uma gentileza de Deus que nos alcançou, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui não é poética, é uma verdade. É uma flor que quando é pisada, ela vai exalar o seu perfume. Ele foi esmagado, e o que exalou dele? Misericórdia. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi moído por nós. E se nós vivemos uma vida desse jeito, ou seja, nossas inclinações estão com os nossos olhos, mas o nosso coração que está distante, o resultado é isso. A gente vai viver uma vida de aparência de fé, ou seja, não é uma vida de fé. E isso é uma das coisas que vai nos adoecendo. Porque na verdade nós estamos negligenciando uma verdade que pode mudar a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir. Eu preciso ler Isaías 53 até que ele faça sentido em meus ossos. Eu preciso ler Isaías 53 até que as lágrimas começam a ser geradas e eu começo a sentir um sentimento de culpa, porque ele morreu e eu estou respondendo a sua morte, a sua ressurreição de uma forma negligenciada. Ou seja, eu estou fazendo pouco caso do que ele fez por mim. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos curados, sarados. Somos erguidos na vida por uma gentileza sem fim. Como eu disse, é uma flor. É como se uma flor fosse pisada e o que ela vai retribuir com o seu perfume. O que Cristo retribuiu com a sua morte? Vida. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Escolhas a qual Ele não está. Prazeres a qual Ele não pode ser convidado, senão Ele estraga. Festinha que se ele souber, ele vai estragar. É o estraga prazer, Tony. Se ele chegar em festa, a qual ele não é convidado. Tem festinha que eu não posso convidar Jesus para entrar, que senão ele estraga. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Isso foi que ele nos retribuiu. Ele nos retribuiu vida. As misericórdias do Senhor. Meu Deus, eu gosto muito. Hoje eu falei sobre isso. Graças a Deus que nas manhãs renova. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, 23. Gosto muito desse momento. Lamentações capítulo 3, versículo 22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Cara, olha só, para te ver, irmão, eu quero bagunçar tua mente. Mesmo hoje, você dizendo que amanhã não vai mudar nada, existe uma bondade do Senhor para você não ser consumido. Meu Deus do céu. Tem gente que hoje, saindo daqui, não vai, segunda-feira vai ser a mesma da segunda passada. Nada de Bíblia. Nada de momento com Deus. Mas graças a essa bondade que se estende, ou seja, a mente não consegue compreender essa razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Ainda bem que as misericórdias do Senhor não têm fim, porque as nossas têm, amém, queridos? Não, vamos honestamente. Nossa misericórdia tem fim, amém? Nossa misericórdia tem dia de validade. A dele não tem. Ele nos amou incondicionalmente. Nós amamos condicionalmente ao não pisa no meu calcanhar. Amém? Nós temos data de validade em todos os relacionamentos. Agora é tenso que eu vou falar, mas é verdade. Todos os nossos relacionamentos têm data de validade. O único que não tem é com o Espírito Santo. É com Jesus.
E por que não tem data de validade com ele? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Porque não importa quantas vezes, embora você não vai ficar, ele ainda tem um senso de amor, dizendo, não, um dia ele vai mudar, um dia ela vai mudar. Por isso que a amizade com Jesus e com Deus é perfeita. Porque é ilimitada. A nossa é limitada. E algo da misericórdia que eu coloquei aqui é verdade. Deus é rico em misericórdia, as suas regiões mais profundas de vergonha e de arrependimento. Não são apenas caminhos onde sua misericórdia passa, mas lugares onde ele habita. A evidência da misericórdia de Cristo para conosco não é a nossa vida. A evidência, escute, a evidência é a dele maltratado, incompreendido, traído, abandonado eternamente em nosso lugar. A evidência é a dele maltratado, incompreendido, traído e eternamente em nosso lugar. Deus, quando Deus chama, Deus não é lógico. Quando Deus chama, não é a lógica que responde, é a obediência. Por que a misericórdia do Senhor, amém, ela é tão profunda e ela é uma evidência daquilo? Porque de tudo aquilo que ele viveu, amém, até o seu último suspiro na cruz, as suas últimas palavras, amém, quando estava sendo julgado, ele está dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Deus denunciou o nível do seu amor, amém, dizendo, eles ainda não sabem o que fazem. E eu acredito que isso é uma palavra que está ecoando até essa geração, ou seja, até a nossa geração, até agora. Existe uma palavra que está ecoando que Deus ainda está dizendo, Pai, perdoa, Pai, porque eles ainda não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles ainda não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles ainda não sabem o que fazem. Talvez até essa chave virar, até você entender, até você ler as minhas escrituras com o seu coração completamente envolvido, comprometido. E nós muitas vezes nos preocupamos com o futuro, e não é errado, irmão, já falei isso, mas não se preocupe com o futuro, se preocupe em ser alguém que vai cumprir os princípios. Obedecer a minha palavra. Ou seja, quando nós obedecemos o princípio, amém, a promessa se cumpre. Princípios são quebrados, promessas são quebradas, ou coisas não são alcançadas, porque princípios são quebrados. E há uma tensão entre o que já temos e o que ainda esperamos, mas é o princípio, querido. Você não tem que se preocupar com o futuro, você tem que se preocupar em ser conhecedor dos princípios. Ou seja, Tiago fala isso, eu já falei para você. Sede o que? Tiago 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludido a si mesmo. Ou seja, ele está dizendo, não seja um cara que só está escutando. Ou seja, seja praticante da palavra, mas não somente ouvintes. Ou seja, seja alguém que é conhecedor dos princípios. Quando você cumpre um princípio, Deus cumpre promessa. Daniel capítulo 3, 16 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi construído uma estátua. Vocês têm que se dobrar, porque senão vocês vão cair nessa fornalha. O rei disse, é lei. Todo mundo conhece a história. Todo mundo sabe essa história. A palavra de Deus diz o quê? Que eles não vão se dobrar. Eles não se dobram. E o que a palavra de Deus fala? Saiba você, o rei, que nós conhecemos o princípio. Ou seja, abra comigo lá Daniel para a gente não ficar nas palavras. Daniel capítulo 3. Versículo 16. Sadraque, Mesaque, Abednego responderam ao rei, a Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lá tirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos.
e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasse erguer. E aí vem uma coisa muito interessante, que eu coloquei aqui. Saiba, rei, que nós conhecemos o princípio. Não fique na dúvida daquilo que pode acontecer. Isso é fato. Mas entre a ação com a certeza do princípio que precisa ser vivido por você. Vou repetir. Não fique na dúvida daquilo que pode acontecer, mas entre a ação com a certeza do princípio que precisa ser vivido por você. São os princípios que nós conhecemos, que foram gravados em nosso coração, onde a leitura foi feita, não com os olhos, mas com o coração. São verdades que carregamos dentro de nós, princípios que vão nos popularizando, coisa que nós devemos mudar. Ou seja, todas as vezes que você vai tomar um caminho diferenciado, onde o princípio está anulando, o próprio Espírito diz, é errado. Isso é um princípio sendo atualizado dentro de você. Você está aqui comigo? Sabe por quê? Porque foi uma leitura que você não fez com os olhos, mas com o coração. Todas as vezes que você quebra um princípio, amém, você se afasta de promessas. Talvez hoje os resultados são de princípios quebrados internamente dentro de nós. São verdades que estão gravadas dentro da toba do nosso coração, ou seja, que Deus traz à nossa mente, mas nós não queremos fazer. Isso é um princípio quebrado. Nós somos conhecedores do princípio muitas vezes, mas muitas vezes nós estamos negligenciando o princípio, onde o próprio Deus está nos dizendo, ou seja, é uma acusação interna mesmo. Deus vai te atualizando você das verdades internas que estão regendo dentro de você. Exemplo, não fala mal do irmão. Exemplo, porque isso aqui não acontece na igreja, amém? Não acontece, nem nessa vida. E aí você fala mal do irmão, você está quebrando o princípio. Por que eu estou usando a palavra em princípio? Talvez você se passou, mas não encaixa no princípio, claro que sim. Porque eu preciso usar isso, porque isso faz sentido. Ele está anulando um tipo de comportamento. Porque se você é uma nova criatura, tem um princípio estabelecido dentro de você, que anula a velha criatura tomar conta. Ou seja, você bota rédeas dentro de você, com os princípios que ele estabeleceu. E ser um praticante da palavra é seguir os princípios, é obedecer a sua verdade e não se arredar dela. Salmo 119. Versículo 57. Salmo 119, versículo 57 diz assim, ó: Tu és a minha herança, Senhor, prometi obedecer as tuas palavras de todo o coração e suplico a tua graça. Tenha misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti em teus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apresentarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender, eu não me esqueço da tua lei. E à meia-noite me levanto para dar graças nas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedece os teus preceitos. E a terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Eu acredito, cara, biblicamente, que quando um princípio é obedecido, uma promessa é cumprida. Cara, é fato. Mano, nós seis sabemos qual é o princípio. Então assim, você tem que saber de uma coisa: um princípio não será quebrado se uma resposta não vier.
vai ser uma história contada de um princípio não quebrado. Mas por que eles morreram? Se não foi livrado da fornalha? Porque um princípio não foi quebrado. Mas vale a pena morrer pelo princípio? Mas por quê? Por que se deixar ser torturado por Cristo? Por que se permitir a um lugar onde, sabendo que se ser pegos, vão apanhar por Jesus? Porque existe uma causa maior. E o princípio não pode ser quebrado. Eu gosto muito que o salmista está dizendo: Tu és a minha herança, Senhor, prometi obedecer as tuas palavras. E quantas vezes nós romantizamos esse tipo de oração aí, diz Deus, a partir de hoje. Quem já falou essa frase para Deus junto na oração? Irmão, não se fala essa frase para Deus. Que isso para Deus? Te ensinar a orar, irmão. Não fala a partir de hoje nunca mais. Não diz nunca mais. Eclesiastes diz que quando a gente se apresentar, seja em poucas palavras, não seja precipitados em fazer promessas grandes diante de Deus. Irmão, você está falando com Deus, não é com qualquer um. Mas quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu quero fazer a tua vontade. Ó, falou vontade. Irmão, que vontade que você está fazendo? Se é de Deus, a tua existência só faz sentido nele, ou seja, é Ele que dá cor na tua vida, irmão. Não tem como. A gente eleva o nível da oração, mas não sabe o peso, amém, que essas palavras têm. Sabe quando que faz sentido para mim e para você? Quando nós estamos lendo, repetindo. E a nossa distância dela, amém, não é longe, é muito perto. O nosso coração está aqui. É como se um espelho refletisse ao nosso coração essas verdades. Você lê ela, queridos, com os olhos, mas o teu coração está refletindo essa verdade. Você não lê na segunda, você lê na primeira pessoa, e agora você está envolvido com aquilo que você está lendo, ou seja, você está inserido na história. Então o amor já não é mais um sentimento que passa após a Bíblia passar, mas é um fogo que queima, amém? E vai queimando, e vai queimando, e vai queimando, até que você volte ao mesmo lugar, antes que o fogo se apague, para manter acesa a chama. E agora vamos elevar o nível mais ainda. É quando você gera lágrimas todas as vezes que vai orar pelos seus pecados. Ou seja, quando você está arrependido, você gera lágrimas. Você, em todos os momentos que confessa pecado, gera lágrimas. Ou seja, você está, além dentro de suas orações, você está ali, você está completamente com remorso, com culpa. Você está se sentindo esmagado. Você diz: meu Deus, eu estou muito envergonhado dos meus pecados. Lágrimas começam a rolar. Como eu tenho falado, são palavras silenciosas, que muitas vezes você não fala, só chora. Deus está dizendo: tem palavras nessas lágrimas. E nossos mergulhos, muitas vezes, ele é raso. É como eu estou aqui, eu estou falando, daqui a pouco você está, mas o culto não vai acabar, quero que vamos tomar ceia. Você começa a lutar com a sua própria mente, porque pós-culto entra uma outra pessoa em você. Ou seja, um outro tipo de ator começa a atuar. E você sabe que, em partes, irmãos, eu fico pensando: Deus, como é que aqueles homens tinham tanta intensidade? Porque eles entenderam, e quando eles entenderam, quando eles abraçaram a causa, eles não pensaram neles, pensaram em Jesus. Abra comigo lá em 1 Pedro, a gente vai acabar 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu o pecado algum. Vai, irmão, agora sim, ó. Meu Deus do céu. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que exercem plena justiça em seu juízo.
Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado. E então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fomos curados. Será que para essa palavra tinha intensidade para aqueles homens que se entregaram? Ou seja, para os próprios discípulos de Jesus que tomaram, amém, e abraçaram esta causa, que estavam desanimados ao caminho de Emaús, mas quando ele se mostrou, ele veio e pediu para que fortaleça os seus irmãos, pregue o evangelho até o confim da terra, ou seja, de que forma essa palavra foi lida, ou de que forma ela foi carregada no coração daqueles homens que não renunciaram à verdade, para que hoje chegasse até nós. Foram abraçadas com amor, foram abraçadas com carinho e foram sustentadas pela fé. Tem que haver um constrangimento em nosso coração quando olhamos para a cruz. Tem que haver um tipo de senso de que realmente não éramos dignos, mas Ele se fez pecador em nosso lugar. Que tipo de força tem essa palavra dentro de você quando você a lê? Que tipo de leitura você faz quando você lê que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele foi moído por você? Ou seja, não havia nada nele que nos atraísse. Que tipo de leitura que a gente faz? Será que a gente só faz isso romantizando isso, botando um louvor, a gente lê, ai que bonito. Cara, a palavra não tem que ser bonita para nós, irmão. Não, cara. Eu falei isso para o pastor, eu disse, cara, o pastor Paulo está conversando com ele, eu falei, cara, a gente tem que parar de ele achar que é bonito. Não é bonito. É transformador. É extraordinário. Olha que palavra forte, não é forte, irmão. A palavra só tem força quando ela é vivida. Senão ela só é uma frase, eu já te falei, irmão. Até bula de remédio tem coisa forte escrita. Você está aqui comigo? Bula de remédio também tem coisa forte escrita e não muda nada. Tem gente que lê bula de remédio e fala, pode levantar a mão, Maria. Esses são raros esses. Bula de remédio. Mas enfim, não é isso, irmão. Pode ser a palavra mais simples da vida, ou seja, nenhuma é, mas ou seja, qualquer tipo de palavra das Escrituras, ela tem uma intensidade porque você dá força nela, naquilo que você vive dela. Então, quanto que nós estamos vivendo dessa palavra, ou seja, quanto que nós somos conhecedores do princípio, para que a promessa seja alcançada? Ou o que nós somos capazes de fazer por amor a Jesus? E será que as nossas intensidades são como esses homens, que somos capazes de tudo por amor a Jesus? Então, até onde o amor de Jesus te levou? Porque assim, em partes, escute aqui que eu estou falando, isso aqui, ó, com carinho e com respeito. Talvez em parte teu envolvimento com Ele é por interesse e não por propósito, mas eu vou dizer uma coisa para você. Uma hora você vai cair na rede. E aí nada mais vai fazer sentido para você, a não ser Jesus. Uma hora, sabe o que eu estou falando, David? Uma hora Deus pega você, irmão, quando Ele pegar, aí você vai dizer, meu Deus, agora sim, eu entendi. Que o que Ele fez é totalmente suficiente para mim. E Ele já basta. Mais nada. Mais nada. Você se encanta vendo você lendo aquela história, até aqui, você diz, cara, se fosse hoje. Talvez se fosse hoje, de 100, talvez teria 30% de evangelho. Não sabemos. Talvez o evangelho mesmo, ou seja, o cristão mesmo, porque o evangelho todo mundo é, ou talvez o evangelho mesmo, aquele cara, aquele que é cristão mesmo, talvez ele tenha essa consciência de que o sofrimento é maior do que o prazer. Porque a alegria dele está em agradar aquele que o chamou, que convocou, que o salvou, que pagou o preço. Ou seja, então cada um aqui dá um significado à morte de Cristo, também, irmão? Estou respeitando você. Você vai dizer, para mim a morte de Cristo é assim, Jesus é bom. Para mim é mais do que isso. Uma vez um pastor sempre me disse, toda vez que você peca, você bota um prego em Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus está tomado de prego.
Uma vez eu vi o Jesus, você falou assim, toda vez que você prega, você bota um prego em Jesus. Eu disse, meu Deus do céu, eu já imaginei o meu Jesus cheio de prego. Às vezes que você peca, você fere Jesus. Eu disse, meu Deus do céu, o meu Jesus está bem ferido. Quero que vocês coloquem o pé.